Iniciamos aqui o curso básico de Matemática Financeira e nessa aula vamos entender o conceito de razão. Só que antes eu convido você a se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso espaço, assim como dar um like naqueles vídeos que você acabar gostando, pois isso ajuda na divulgação do projeto, beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa. O que seria razão? Eu digo para você que razão é a forma mais prática de se fazer relações entre grandezas. Quando eu falo relações, estou me referindo a comparações, tá ok? Então, a partir do momento que você quer comparar duas grandezas, lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado, por exemplo, a quantidade de dinheiro que você tem agora na sua carteira, ou o intervalo de tempo, ou o comprimento de um certo objeto, tudo isso são exemplos de grandezas, tá ok, pessoal? Como é que a gente pode fazer essa comparação? Olha só, imagine aqui dois números. O primeiro vou chamar de A e o segundo eu vou chamar de B. Só que esse segundo aqui, ele é um número diferente de zero, tá ok? A gente vai entender o porquê dessa condição aqui. Então, o A e B estão representando as nossas grandezas, né? São números. E o que seria, então, a razão entre A e B? Eu digo para você que a razão entre A e B é o quociente, a divisão entre A e B. E como A e B são números, essa divisão vai nos dar um número, certo? Um número que representa, olha só que detalhe interessante, esse número aqui, ele representa o valor de A quando comparado a B. Eu estou explicando isso porque, dependendo do problema, essa representação, a representação como uma fração, pode ser interessante. Em outros problemas, a divisão, ou seja, o resultado dessa divisão, também pode ser de grande valia, tá ok? A gente já vai ver esses exemplos, quando é que a gente pode utilizar o n ou quando a gente pode utilizar apenas a fração, beleza? Lembrando um detalhe aqui também, olha só pessoal, o A ele é chamado de antecedente, aquele número que está no numerador é chamado de antecedente, lembrando que isso aqui representa a razão entre A e B, então o A vem primeiro, ele é o antecedente. Se eu pedisse para você a razão entre B e A, então essa razão seria diferente. A razão entre B e A é a divisão entre B e A, tá ok? Lembre desse detalhe. Perceba que o B agora é o antecedente e o A o consequente. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos resolver aqui alguns exemplos agora para que possamos compreender bem o conceito de razão. Vamos lá. E o nosso primeiro problema é bem simples, pessoal. Uma empresa formou uma equipe com 30 funcionários. Sabendo que 12 são brasileiros e 18 são chilenos, qual a razão entre brasileiros e chilenos? No caso aqui, a quantidade de brasileiros e chilenos. Ora, já temos aqui a quantidade de brasileiros, que é 12. Também temos aqui a quantidade de chilenos, que é igual a 18. Então, a razão entre brasileiros e chilenos seria, no caso, perceba que brasileiros vem antes aqui, seria o nosso antecedente, né? Então, a razão seria 12 dividido aqui por 18, tá ok? Podemos simplificar aqui, tornar a razão na forma irredutível, tá ok? Então, 12 podemos dividir por 6 e 18 aqui também poderíamos dividir por 6. Esse resultado aqui seria 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. Olha só que interessante, já que os brasileiros estão aqui como antecedente, eu estou dizendo para você o seguinte, que para cada 2 brasileiros, né? Então, para cada 2 brasileiros, a gente tem 3 chilenos. Pode não parecer interessante nesse problema aqui, mas vocês vão ver que no próximo, essa representação aqui pode facilitar o nosso probleminha, tá ok? Então, temos aqui, ó, para cada 2 brasileiros, 3 chilenos. Eu estou falando para você o seguinte, que numa equipe de 5 funcionários, é exatamente o que tem aqui nessa representação, numa equipe de 5 funcionários, 2 são brasileiros e 3 são chilenos. E olha só, podemos chegar até nesses resultados aqui. Se numa equipe de 5 funcionários a gente tem essa configuração aqui, no total a gente tem 30 funcionários, 30, no caso uma equipe de 5, a gente pode formar 6 equipes, né? 6 equipes de 5. Então, isso aqui multiplicado por 6, teríamos 12 brasileiros e 18 chilenos, que é o que está no enunciado, tá ok? Vamos para o próximo exemplo agora, que no caso é o caminho inverso do que fizemos aqui. E aqui a gente tem um problema bem comum, pessoal. Olha só,
Em uma sala de aula há 30 estudantes. A razão entre o número de meninos e meninas é 2/3. Qual a quantidade de meninas nessa sala? Então perceba que a gente está andando no caminho inverso do problema anterior, porque já é informado aqui a razão entre a quantidade de meninos e meninas. Eu estou dizendo para você o seguinte, pegando a quantidade de meninos que a gente não sabe qual é, vamos representar aqui pela letra X. E a quantidade de meninas, que também a gente não sabe qual é, vamos representar pela letra Y. Simplificando essa razão aqui, chegamos à forma irredutível, certo? Que é 2/3. E essa representação aqui já vai matar esse problema aqui. Lembra, né? Eu falei para vocês no início do vídeo que muitas vezes essa representação aqui já mata o problema. E é o caso desse problema aqui. Ó. Por quê? Perceba que essa razão aqui nos diz o seguinte, para cada 2 meninos temos 3 meninas. E ela também já nos informa outra coisa. Perceba que no total aqui a gente tem 5 alunos, né? Então, para cada 2 meninos, nesse grupo de 5, para cada 2 meninos, vamos ter aqui 3 meninas. E olha só que informação valiosa. Por quê? Temos aqui 5 alunos e no total existem 30 estudantes. Quantos grupos de 5 alunos podemos formar? Se tem 30 estudantes, então podemos formar 6 grupos com 5 estudantes, certo? Cada grupo tendo 2 meninos e 3 meninas. Ora, assim fica muito fácil. Então, a quantidade de meninas seria quanto aqui? Teríamos 3 multiplicado por 6 e no total daria 18 meninas. E esse aqui é o total de meninas nesse grupo de estudantes, tá ok? Um total de estudantes. Se fosse pedido para você também a quantidade de meninos, bastaria multiplicar aqui 2 por 6, né? E a quantidade de meninos seria 12, tá ok, pessoal? Temos aqui um caminho para ser resolvido através de razão. Como eu falei, a representação como fração pode ser bem útil na resolução de alguns problemas. Então, vamos para o próximo exemplo e a gente vai fazer um link com a porcentagem. Vamos lá. Eu trouxe esse exemplo aqui para você entender, você compreender que a porcentagem é um tipo de razão. É por isso que a gente está estudando a razão aqui na nossa primeira aula, tá ok, pessoal? Pois a gente vai compreender melhor assuntos que virão posteriormente, como eu falei agora, porcentagem, taxas de juros, né, que são exemplos de razões, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo bem simples. O seu salário, imagine que você esteja recebendo R$ 1.200 e o salário do José, seja de R$ 800. A pergunta é, qual a razão entre o seu salário e o meu salário? Quando eu peço a razão, eu estou comparando o seu salário com o meu, tá ok? Fazendo essa comparação, que é bem simples, né? Estamos apenas calculando a razão, essa razão seria de 1.200 por 800, que é o meu salário, tá ok? Então, simplificando isso aqui, poderíamos dividir por 100 o numerador e o denominador. Esses zeros aqui iriam sumir, né? E ainda poderíamos dividir por 4 o numerador e o denominador. Então, iríamos encontrar aqui a nossa razão na forma irredutível, certo? E teríamos como resultado aqui 12 por 4 é igual a 3 e 8 dividido por 4 é igual a 2. Essa razão nos informa o seguinte, que para cada R$3 que você ganha, eu acabo ganhando R$2. Só que existem problemas que pedem para calcular o quanto você ganha a mais que o José. Olha só, para isso é interessante calcularmos aqui essa divisão. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. E esse número aqui representa o seguinte, representa quanto, né, o seu salário é maior que o meu. Ou melhor, representa o valor do seu salário quando comparado ao meu. E esse valor é de 1,5 vezes maior. Se você recebesse o dobro do meu salário, no caso aqui não é o caso nesse problema, pois se você recebesse o dobro aqui seria 1.600, então aqui teríamos o número 2, certo? Que representa exatamente isso, o dobro do meu salário. Só que temos aqui 1,5. Isso aqui representa o seguinte, que você recebe uma vez mais meia parte do meu salário. Então você recebe os 800 que eu recebo mais meia parte, né? 0,5 vezes a mais do que eu ganho. Aqui que vem um grande detalhe,
na grande maioria é pedido isso aqui em porcentagem. Então você recebe o que eu ganho mais 0,5 vezes a mais que eu. Você recebe o que eu ganho mais isso aqui em porcentagem seria 0,5 vezes 100, que daria no total aqui, né, de 50%. Esse aqui é o símbolo de porcentagem. Vamos ver isso aqui em aulas posteriores, tá ok? Com mais detalhes. Mas eu achei interessante trazer isso aqui para você. Então você recebe o que eu recebo mais 50%. Então você recebe 50% a mais que eu, tá ok? Era isso que eu queria trazer nesse pequeno problema aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a próxima aula. Até mais!